Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, deixe aí a sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o editor de estratégias do Profit e sobre essa função nova, a automação de estratégias, né? Desculpem. Então, a gente vai ver o que é possível fazer com o editor de estratégias, o que não é possível, como que a gente pode tirar proveito dele, né? Então, aqui neste menu estratégias, a gente tem aqui um menuzinho chamado editor de estratégias, tá? Vocês clicando nele, vai abrir esta tela aqui, tá? Ela é como se fosse um bloco de notas, pessoal. Então é aqui que a gente faz a nossa programação, tá? Eu tô com um código aqui na tela. Na verdade, eu não tô com código, né? Tô só com a configuração dele. O código tá lá para baixo, justamente para ninguém ver, né? Então, este código aqui foi um rapaz que encomendou comigo. Ele queria um robô que funcionasse com um canal de Keltner. Então, a gente criou aqui do lado um layoutzinho com os detalhes que ele pediu, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um canal de Keltner normal, né? Padrão, exponencial, 20 períodos. A gente tem uma média móvel também de 20 períodos exponencial. A gente tem um estocástico lento aqui embaixo, porém, ele pediu que o setup dele usasse, além do estocástico, usasse também o IFR e o Z-Score. Então, para não colocar três indicadores aqui, eu coloquei aquela nossa regrinha de coloração que já é os três juntos, tá? Então, quando o estocástico lento está abaixo de 20, ou seja, está sobrevendido, e pinta amarelinho, significa que ou o IFR ou o Z-Score também deu sobrevenda, tá? Então aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Quando está verde, significa que os três indicadores estão sobrevendidos, ou seja, o estado de sobrevenda está mais forte do que só com um indicador ou dois dando sinal. Então quando os três ficam, né, sobrevendidos, ele pinta verde. Para sobrecompra, a mesma coisa, tá? Ele vai pintar amarelo quando dois osciladores derem sobrecompra e vermelho quando os três derem sobrecompra. Beleza? Então como é que funciona? O que a gente pode fazer aqui? Então esse aqui já está completo, tá, pessoal? Isso aqui, essas opções que estão aqui, são as opções que eu monto no robô para a pessoa conseguir alterar sem precisar entender de programação. Então a pessoa não precisa descer lá no código, aquele monte de né, letras embaralhadas lá, e alterar nada lá. Ela consegue alterar tudo por aqui, tá? Então o que a gente tem de opções por aqui? A gente tem o horário início. O que é o horário início? Isso aqui eu coloco em. Essas primeiras aqui eu coloco em todos os códigos que eu faço, tá? Então, horário início e horário fim é o horário que você quer que o robô trabalhe, tá bom? Então, horário início 9h15, ou seja, ele só vai começar a entrar nas operações a partir de 9h15. E horário fim, né? Significa que ele só vai fazer operações até 17 horas, tudo bem? Então, aqui como o setup dele usa estocástico lento e IFR, eu coloquei aqui opções para ele conseguir alterar o período. Vamos supor que ele não queira mais usar o estocástico de 14 períodos, ele queira usar o de 8. Então ele vem aqui e simplesmente altera esse 14 para 8. E todo o código vai ser atualizado, tá? Depois que ele salvar aqui, todo o código vai ser atualizado. IFR, mesma coisa, eu consigo alterar o período por aqui. Canal de Keltner, o desvio. Então aqui é a configuração do canal de Keltner. Se a gente abrir ele, ver se a gente consegue abrir aqui. Ó, ele tem duas configurações. Ele tem o desvio, ele tem o período da média e ele tem o tipo. A gente consegue alterar por aqui. Então, Keltner desvio, né, 2, a média 20, e aqui a gente consegue alterar o tipo dela como entre 1 e 0. Geralmente eu coloco a descrição aqui, tá, pessoal? Essa parte verdinha é a descrição da função. Então tá aqui, ó. 0 seria média aritmética e 1 seria a média exponencial. Como tá 1, então é exponencial. Aqui, pessoal, depende do setup, tá, para fazer esse tipo de alteração. O que a gente fez aqui para ele? A gente colocou um tipo de entrada diferente, tá?
Então a gente tem o tipo de entrada 0 e tipo de entrada 1. O que que significa? Tipo de entrada 0 é entrada a mercado, ou seja, o sinal, o setup deu o sinal, ele entra a mercado. O que que é o tipo de entrada 1? Ele tinha pedido para mim que ele queria que o setup dele não entrasse quando fechasse o box de reversão. Ele queria colocar a entrada no corpo do box. É a famosa, para quem né, é da turma do Fabrício, conhece a entrada da Ju, né? Então é exatamente isso. Qual que é o problema? Como tudo no Profit, né, ele não funciona 100%. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó, aqui ele caiu sobrevendido e ele fez o box de reversão, né? Então a entrada aqui, se fosse a mercado, seria aqui, ó. Assim que o box fechar, ele compra, beleza? Se você mudar o tipo de entrada ali para um corpo do box, a entrada vai ser aqui, ó. Então ele vai colocar uma ordem de compra aqui. Porém, o que aconteceu? Você está vendo que o box seguinte não veio até aqui, o pavio dele não chegou até aqui, então não teve entrada, beleza? Aqui, ó, um outro exemplo. Ó, se a gente deixa a entrada no corpo do box, o pavio do box seguinte quase tocou. Se ele tivesse chegado ali, beleza, o robozinho faria a operação. Como não chegou, ele não entra, tá, pessoal? Não, então, quando você for fazer um backtest, por exemplo, ele não vai considerar essas entradas. Por isso que eu ainda eu coloquei a opção para a pessoa testar, falei, ó, testa, mas eu recomendo fazer né, entradas a mercado. Então, beleza? Então esse é o tipo de entrada. Tipo de alvo. Então aqui são três tipos, tá? Tipo 0 é o alvo em pontos, ou seja, aqui em alvo pontos ou stop pontos, a gente vai definir qual é o alvo e qual é o stop. Tá 200, você tá vendo aqui que tá 200 nos dois, significa o quê? Quando o robô entrar na operação, o alvo é 200 pontos e o stop é 200 pontos. Tá? Isso com o tipo alvo 0. Aqui o tipo alvo tá 1. Então significa o quê? Alvo na média, ou seja, quando ele entrar nessa operação aqui, ele vai sair na média. Quando ele tocar na média, ele sai da operação. Esse é o tipo alvo 1, tá? E eu criei também para ele, ele não pediu, mas normalmente quando eu faço um código para alguém, eu tento colocar o máximo de opções. Então eu coloquei aqui o alvo na banda oposta, que é o tipo alvo 2, tá? O que significa isso? Significa que quando ele fizer a entrada aqui, ele não vai sair nem com 200 pontos de alvo e nem nessa média. Ele vai sair quando tocar lá na outra banda, tá? Ou seja, ele sai, ele entra, né, quando tocar numa banda e sai quando tocar na outra. Então é o terceiro tipo, né? É o tipo 2 de alvo. E o tipo de stop é onde a gente vai alterar, né? Aqui se que a gente quer o stop em pontos, né? Que está aqui, 200 pontos. Ou o stop na mínima do box de entrada. Ou seja, fez a entrada aqui, automaticamente o stop fica um tique abaixo. Então o robô ele consegue fazer isso, tá, pessoal? Aqui o colorir azul e púrpura, que está falso, você pode mudar para verdadeiro. Ele vai simplesmente pintar os boxes que estão dando sobre compra ou sobre venda. Isso aí fica muito poluído no gráfico, tá, pessoal? Só que eu coloquei a opção ali. Se a pessoa quiser ver quando que tá, né, o preço sobre comprado ou sobre vendido, ele vai pintar ali. Então, beleza, pessoal. Isso aqui é o que a gente consegue fazer no editor de estratégias, tá? Para alterar, né, os setups. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente usa isso na prática, tá? Eu já vou mostrar a função mais legal disso daqui. Como demora muito para carregar, eu já carreguei aqui, tá, pessoal? Então, a gente colocando todos os detalhes aqui, a gente abre o menuzinho aqui de baixo e a gente vem e coloca qual é o ativo que a gente quer testar esse setup. Então, a gente coloca aqui o input, ou pode ser dólar, ou pode ser ações, o que você quiser. A quantidade de contratos. O gráfico pode ser candlesticks, pode ser Renko, a gente consegue alterar aqui. E aqui a gente coloca um período que a gente quer analisar. Tá? Esse período aqui, ele depende muito disso aqui, ó, do período que você está usando. Gráfico de candlesticks geralmente consegue puxar um período maior, tá? Mas mesmo assim depende do time frame, tá? Então se você puxar, por exemplo, um gráfico de diário, né, onde cada candle é um dia, ele puxa informações lá de 1900 e pouco, tá?
Eu já testei com ações, ele puxa dados das ações lá de 95, 96. Conforme a gente vai baixando esse time frame, né? A gente vai passando para gráfico de 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, essa quantidade de informação vai diminuindo, tá? Então, assim, com gráfico de 5 minutos é normal a gente puxar dados de até um ano para trás, tá? De um minuto já fica bem menor, tá? Já cai para, sei lá, 6 meses, cai bastante. E no Renko é pior ainda, tá, pessoal? No Renko é, é mais limitado ainda, tá? Então, um gráfico de Renko aí de 12, de 10, ele vai puxar aí 3, 4, 5 meses para trás, tá? Às vezes, eu não sei o que acontece, às vezes o Profit do nada ele dá um bug e ele consegue puxar de um ano para trás, mesmo com Renkos menores, mas tenha em mente que Renko pequeno assim, o máximo que você vai conseguir puxar é de 3 a 6 meses, tá? Com um Renko maior aí, 20R, 30R, você consegue puxar 8 meses, um ano para trás, tá? Então, conforme a gente vai aumentando o tamanho do Renko ou o time frame, né, do candlestick, desculpem, a gente vai tendo mais dados disponíveis para teste, tá? Então, a gente coloca aqui, né, as nossas informações que a gente quer puxar e a gente vem aqui, esse botãozinho, ele tá apagado agora, mas ele fica verde, tá? É um play, tá? Um executar. Quando você clica, ele vai pegar esses 3 meses aqui que eu coloquei no gráfico de 12R e ele vai fazer todos os trades possíveis com essas configurações aqui, tá, pessoal? Então ele demora aí 2 minutos dependendo do seu computador, da sua conexão e também da quantidade de dados que você puxou, tá? E aí a gente consegue ver aqui em estatísticas todas essas informações, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, ele está até considerando que tem um trade aberto aqui, ó. Ele está mexendo ali. Então a gente pode ver aqui que dos 3 meses para trás ele puxou 682 trades. Ó, operações vencedoras 341, perdedoras 341. Ou seja, 50%. Aqui a gente consegue ver a maior operação vencedora, a maior operação perdedora, o drawdown máximo, né? O máximo que ficou negativo nesse período. Então a gente tem bastante informação aqui, ó. Maior sequência vencedora, maior sequência perdedora. Aqui embaixo a gente consegue ver as operações, tá? Uma a uma, se você quiser puxar aí, você consegue ver uma a uma todos os trades que foram feitos, ó, neste período, tá? Aí para quem, né, é mais nerd aí e quer se aprofundar mais, a gente consegue vir aqui, clicar com o botão direito e tem aqui, ó, exportar dados, tá? A gente consegue exportar essa tabela aqui. Eu não lembro qual é o formato, tá, que ele exporta, mas ele é um formato que você consegue abrir no Excel, tá? Então você consegue abrir no Excel esses dados aqui. Aqui a gente consegue ver. Só um minutinho que eu acho que deu uma travada aqui, hein, pessoal. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Opa, agora foi. Aqui a gente consegue ver os gráficos de operações, tá? Então, ó, as operações verdes são as positivas e as negativas. Então a gente pode ver que o máximo que chegou aqui negativa foi R$ 35 e positiva chegou a 50. E isso com aquelas configurações que a gente determinou lá no começo. Aqui a gente consegue ver uma curva de patrimônio, tá? Então a gente vê que do dia 22/8 para cá, essa estratégia, naquele horário que a gente determinou, com aquele tamanho de renko, tudo isso, não deu muito certo. Até porque a gente teve dias muito direcionais. Em dias direcionais, esses setups aí para dias laterais, né, não funcionam nada. Né? Eu ia falar que não funciona muito bem, mas não funciona nada. Né? Então dá muito loss. Então essas são as informações que a gente consegue ver. Esse aqui é o que a gente chama de backtest, né? Então é o backtest que a gente consegue fazer pelo Profit com o nosso código. A gente tendo um código todo configuradinho aqui, certinho, a gente consegue fazer. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, colocar stop e eu consigo alterar. Bom, eu quero então testar só das 9 horas até meio-dia, tá? Então eu mudo aqui para 9 horas, eu mudo aqui para meio-dia e dou play de novo. Ele vai fazer todo. Só um minutinho, pessoal. Foi pronto. Então ele vai fazer todo o cálculo de novo e vai mostrar para vocês as informações novas, tá? Dessa nova alteração. Então das 9 às 12 horas ele mostra todos os trades que foram feitos só nesse horário.
beleza? Então aqui é a parte automatizada, né, do backtest. Mas a gente pode ver isso no gráfico também, pessoal. Então eu vou mostrar agora mais alguns detalhes que a gente consegue usar, né, com esse editor de estratégias. Então, tendo o nosso código feito lá, salvo, tudo bonitinho, a gente pode vir aqui ó, no gráfico, só um minutinho, e a gente consegue inserir, por exemplo, uma regra de coloração, tá? Então eu salvei aqui como Keltner Test. E aí o que a gente vai ver aqui? Deixa ele só carregar um pouquinho. Porque ele vai agora começar a colorir para a gente todas as entradas que o robô fez, tá? Então sempre que cumprir as condições, na verdade eu nem cheguei a falar, né? Mas como é que funciona esse setup? Esse setup funciona assim: quando o preço cai e fecha fora da banda de Keltner, com pelo menos dois indicadores dando sobrevenda, o próximo box fechar para cima é compra. Aí o alvo você vai definir lá, se é em pontos, se é na média, se é na banda oposta. E o stop você vai definir se é na mínima desse box de entrada ou em pontos. Então é isso que ele está fazendo, tá? Ele está vendo, ó, pronto. Então ele viu aqui todos os trades e sempre que fechou fora da banda com sobrevenda de pelo menos dois indicadores, o próximo box que fechar positivo é compra. Aqui, por exemplo, deve ter estopado, porque ele pintou duas vezes. Aqui ele pintou de novo, aqui ele pintou de novo. Então a gente consegue ver isso graficamente também, tá? A gente não precisa ir lá no backtest e colocar lá para, né, o robô fazer automaticamente. A gente pode fazer isso com períodos maiores, beleza. Ó, aqui a gente pode ver momentos de venda, tá? A gente não tinha visto ainda ali, só compra. Porque ele colore todo o gráfico para trás também, tá? Ele não colore só o gráfico do dia, não. Então a gente viu aqui, ó, ele subiu, sobrecomprado, os indicadores todos vermelhos, o primeiro box fechar para baixo, venda. Stop lá em cima, alvo na média. Por que dia direcional não dá certo? Por causa disso, pessoal. Ó, ele dá muito stop. Olha quantos boxes fecharam fora da banda, né? Então ele é um setup para dia lateral que em dia direcional ele vai dar muito ruim. Então tem que saber o momento certo de usar, né? Assim como se você usar um setup direcional em dia lateral também não vai dar bom, né? É só isso que dá para fazer? Não, pessoal. A gente pode também ver as operações no gráfico, tá? Então se a gente vier aqui e clicar em inserir estratégia de execução, a gente pode vir aqui, colocar o indicador e aí ele vai mostrar pra gente os trades, tá? Ele deve estar carregando e ele vai mostrar os trades no gráfico, os trades que seriam feitos, né, pelo código. Então vamos só esperar um pouquinho que ele tá, como eu disse, ele puxa de todo o período para trás, pessoal. Então ele puxa tudo isso para trás. Então ele tá puxando os gráficos lá desde quando o Profit tem disponível aí para fazer os trades. Então deve demorar aí no máximo um minuto. Vamos aguardar um pouquinho. Já já ele aparece. Ó, enquanto ele tá com essa barrinha azul aqui carregando, tá? É exatamente isso. Ele tá fazendo os cálculos, tá? Vamos aguardar, ó. Desculpem. Prontinho, pessoal. Então agora a gente consegue ver exatamente os trades, tá? Ah, lembra que eu falei que ali tinha dado stop? Foi isso mesmo. Ele comprou aqui. O stop tá na mínima, né? Isso, ó. Tipo de stop 1, stop na mínima do box. Então comprou aqui, não chegou na média, esse box aqui seguinte estopou e aí já deu compra de novo, já estopou de novo. Ó, aqui mesma coisa, comprou. Aqui ele chegou a tocar na média, mas deve ter ficado a um tick, tá, pessoal? Um tick da média, por isso que não saiu. Porque ele sai na média certinho, assim que toca. Quer ver? A gente tem um exemplo aqui, ó. Tá vendo? A gente comprou aqui, bateu na média, ele sai. Beleza? Será que teve mais algum? Aqui, mais uma compra. Ó, uma pena, né? Chegou tão perto da média, não tocou e pelo jeito vai estopar. Não, ele saiu na média, só que a média já veio caindo, né? Já deu menos pontos. Então esse é um outro tipo de ferramenta, né, que a gente pode usar
a gente pode colocar código de execução no nosso gráfico para acompanhar esses tipos de trades. E aí a gente mexendo aqui vai alterar tudo aqui, tá? Então se a gente mudar, por exemplo, o período do estocástico, o horário fim, o horário início aqui, vai influenciar em tudo isso aqui. Beleza, pessoal? E assim, eu não preciso, por exemplo, ter o editor de estratégia aberto para fazer esse tipo de alteração também, tá? Se eu estiver usando só a regra de coloração, não estiver usando a estratégia de execução, eu consigo alterar aqui, ó. Tá vendo? Então eu não preciso nem abrir o editor de estratégia. Por aqui, pelas propriedades da regra de coloração, eu consigo alterar tudo aqui, ó. Então a gente tem aqui todas as informações também para alterar. Tá vendo? Então a gente, assim, né? Ah, eu sou muito leigo, eu não quero mexer com editor de estratégia, nada disso. Eu só quero que você faça para mim uma regra de coloração que pinte momento de compra e momento de venda. Beleza, eu consigo fazer desse jeito. Eu mando para a pessoa o indicador e ela consegue alterar aqui o que ela precisa alterar. O alvo em pontos, o stop em pontos, tudo por aqui. Beleza, pessoal? Então assim, ele só funciona dessa forma porque no código tem todas as informações que ele precisa. Ele precisa do ponto de entrada, quais são as condições, ele precisa do alvo para entrar, alvo para sair, ele precisa do stop, ele precisa de tudo isso dentro do código. Por isso que é tão complicado, tá, pessoal? E aí depois que você tem todas as informações certinhas dentro do seu código, a Nelogic agora liberou uma nova função chamada automação de estratégias. Como que ela funciona? Então a gente pode vir aqui em estratégias, tem agora a automação de estratégias. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela tá, como é que ela funciona. Ó, ele abre essa janelinha e a gente clica aqui em nova estratégia. Aqui abre uma nova área de configuração. Olha, nessa versão que a Nelogica mandou, a gente só consegue usar a conta de simulação, tá? A gente não consegue usar a conta real. Futuramente eles devem lançar aí uma atualização para você comprar, né, a função de usar a conta real. Eu estava olhando ali, acho que já até saiu alguma coisa do tipo aí. Então depois eu faço um videozinho aí falando mais sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente consegue fazer com isso, tá, pessoal? Então aqui a gente consegue, primeira coisa, a gente tem que definir uma estratégia. E aí como é que tu define uma estratégia? Você tem que ter o código desse jeito aqui, completo, tá, pessoal? Com alvo, com stop, você tem que ter o código inteirinho ali para você vir aqui e simplesmente selecionar. Então a gente seleciona aqui, ó, Kelt, né? Teste. Pronto. Estratégia selecionada. Aqui, editar parâmetros, a gente consegue alterar todas aquelas informações lá, tá? Que a gente já tinha visto. Aqui, ó. Essas informações a gente consegue alterar por aqui. Aqui a gente vai definir o ativo, a periodicidade, né? Ou seja, o time frame ou o tamanho do renko. A gente pode vir aqui renko 12R. Número de contratos por ordem, 1. Quantidade máxima da posição, ou seja, ele vai comprar de 1 em 1 contratos, mas quantos contratos ele pode ficar comprado? 1. Eu não quero que ele opere com mais de 1. Perfeito. Entrada. Aqui a gente consegue definir se a gente quer que o setup só faça compra, só faça venda ou faça os dois. E aqui, o horário, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, horário início e horário fim, a gente pode definir aqui até como uma segunda checagem, né? Para ele não entrar em horário que a gente não quer. Então a gente define aqui também. A gente pode definir 9h15 até 17 horas, beleza? Saída. Aqui o que acontece? O nosso código ele já tem definido a saída, que é a saída na média lá, tá? Então aqui a gente não precisa colocar a ordem oco. Se a sua estratégia não tem saída, você pode definir por aqui, por ordem oco, tá? Ou se você quer fazer parcial e tal, e alguma coisa mirabolante, você consegue também colocar aqui. Aqui é o horário para zerar, tá? Como a gente faz day trade, a gente não quer dormir posicionado, né? Então a gente coloca aqui um horário, 17h30, 17h40, para caso esteja posicionado, né? Porque assim, 17 horas ele não faz mais operação, mas vamos supor que ele tenha entrado numa operação 16h59. Ele entrou nessa operação e ele não saiu ainda. Então quando chegar 17h40, ele vai zerar, tá?
Aqui a gente pode definir objetivo de ganho e limite de perda. Bom, então, por exemplo, a gente colocar aqui R$ 100. Assim que atingir R$ 100 de ganho, o robô desliga. E aqui é a mesma coisa, tá? Limite de perda, a gente definir que a gente quer perder no máximo R$ 100. Ao atingir R$ 100 de perda, o robô para de funcionar, tá? E a gente tem a última opção aqui, que é segurança. Então, o que acontece? Aqui é para controle de falha, tá? Então, se der algum problema no Profit, perder a conexão, alguma coisa do tipo, travar, o que você quer que faça? Desativar a estratégia ou desativar a estratégia e cancelar todas as ordens e zerar a posição. Eu sempre deixo nessa, tá? Desculpem. E aqui é a mesma coisa. Controle de leilão. Ah, eles colocaram uma opção nova. Não tinha isso aqui, ó. Controle de leilão. Você escolhe se você quer que ele não faça nada no leilão, se ele desativa a estratégia, ou desativa e cancela todas as ordens. E aí eu simplesmente clico em criar, tá? Então está criada a estratégia. E agora? Agora, você simplesmente clica em executar e ele vai executar essa estratégia com o robô. Ele está pedindo aqui minha senha. Só um minutinho. Não pode errar, porque senão eu já errei uma vez. Tive que mandar e-mail para a Nelogica para habilitando, executando. Então agora ele está fazendo análise, tá? Aqui da mesma forma que está aqui, quando der compra, quando der venda, o robô vai fazer, tá? Só que o robô vai fazer, só que você não precisa estar olhando, tá? Você pode estar, por exemplo, aqui ele está fazendo operação no índice. Você pode, por exemplo, estar operando ações, estar operando no dólar, estar fazendo outra coisa, enquanto o robô está fazendo para você aqui o teste, tá? Então ele vai ficar ligado aí o dia inteiro, sempre que der condição de venda ou condição de compra, ele vai fazer a operação, ele vai respeitar o limite de stop, ele vai respeitar o alvo, tudo bonitinho. Beleza, pessoal? Aqui não tem como acelerar, não tem como saber que hora que ele vai dar uma operação pra gente ver acontecendo, tá? Mas é assim que funciona. Desculpem, é assim que funciona, tá? Um detalhe que eu não sabia, você não consegue deixar mais de um robô operando no mesmo ativo, tá? Então, se você deixou um robô funcionando no índice e, por exemplo, colocar mais um funcionando no índice também, eles vão dar conflito. Então, você pode, no máximo, deixar um robô operando por ativo, tá? Então, eu posso aqui também criar uma estratégia para o dólar e deixar rodando. Não tem problema. Mas eu não posso deixar mais de uma rodando no índice, tá? E aqui nessa janelinha, pessoal, a gente tem, ó, se a gente tem mais de uma estratégia rodando, a gente tem um botão para pausar todas, pausar mais zerar opções, se der algum problema. E aí, quando a gente clica em pausar e zerar, vou colocar aqui sim, ó, ele parou. E aí a gente tem o botão de executar de novo para fazer ele funcionar de novo. Beleza, pessoal? Então eu espero ter tirado aí a maioria das dúvidas do pessoal sobre editor de estratégias, sobre automação, sobre robôs. Inclusive, quem quiser, tem algum setup aí que queira automatizar, queira criar um indicador, queira criar uma regra de coloração, é só me procurar, tá, pessoal? Tem aí os meus contatos aí na descrição. Eu vou deixar um linkzinho lá para quem quiser comprar, né, alguma estratégia comigo. Tem o linkzinho lá. Me manda mensagem antes, porque de repente o cara quer operar uma estratégia que no Profit não tem como fazer. Entendeu? Então não compre antes de perguntar, tá? Se você sabe que, não, eu quero esse setup aí, eu quero do canal de Keltner. Ah, eu quero cruzamento de média. Ah, eu quero comprar quando o estocástico estiver sobrevendido. Coisa mais simples, pode comprar tranquilamente que não tem problema. Agora, se for uma coisa mais complicada, tira a dúvida antes para saber se dá para fazer, tá, pessoal? Então, beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou respondendo. Qualquer coisa, se tiver muita dúvida, eu faço um novo vídeo, tá? Tirando essas novas dúvidas aí pra o pessoal entender direitinho, tá? O que foi essa novidade aí que a Nelogica lançou. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um bom final de semana e um abraço pra vocês.